O caso da Live 4 é um paciente do sexo masculino com 55 anos de idade, apresentando uma tontura persistente ao mês. Aqui era o que tinha disponível de informações clínicas do nosso paciente. Então vamos começar aqui avaliando o sagital T1. Né? Aqui, sempre seguindo aquela sequência aqui que a gente acompanha desde o primeiro caso, né? A gente começa avaliando pelo sagital T1, quando disponível, né? Nem todo exame tem um sagital T1, mas o T1 a gente reconhece pelo hipersinal nas regiões. A gente sempre fala, né? Lembra da gordura? A rigor, nem tudo que tem hipersinal é gordura, né? Na mielina, por exemplo, que a gente tem é lipídio, né? Que é uma das causas, um dos componentes que causa esse hipersinal em T1. De tal forma que a imagem ponderada em T1 ela fica mais, vamos dizer assim, mais anatômica, né? A substância branca ela fica branca mesmo, fica branca mesmo, desde que esteja mielinizada. Então a gente vê a gordura da tela subcutânea de forma muito nítida no T1, a gordura da calota craniana e a mielina, né? A substância branca mielinizada fica com hipersinal em T1. O que mais chama atenção aqui no sagital T1 é uma lesão aqui na região inferior do hemisfério cerebelar. Né? Hemisfério cerebelar direito, eu vou saber que hemisfério cerebelar direito quando comparar com as imagens no plano axial. Aqui no sagital eu não sei ainda que é o hemisfério cerebelar direito, eu sei só fazendo essa comparação com a linha de referência. E chama atenção, portanto, essa lesão aqui na região inferior do hemisfério cerebelar direito, né? Que é predominantemente hipointensa, e tem algumas areazinhas aqui com hipersinal espontâneo, parece que desenhando o córtex, né, desse hemisfério cerebelar. Então, uma lesão predominantemente hipointensa e talvez algumas areazinhas espontaneamente hiperintensas em T1. Uma coisa que chama atenção aqui, sempre me chama atenção quando eu vejo uma lesão cerebelar e parece que essa lesão está respeitando um limite linear. Como assim um limite linear? Então, quando eu estou vendo uma lesão cerebelar e eu vejo que parece que ela respeita uma linha, como a gente está observando aqui, isso aqui me faz pensar numa lesão de natureza vascular isquêmica. Tá? No cerebelo, sempre que eu vejo uma lesão que tem, parece que uma das margens da lesão tem uma linha reta, assim, isso aí me faz pensar que está respeitando um território vascular. Nem sempre uma lesão isquêmica cerebelar vai ter esse tipo de comportamento, vai respeitar um limite, principalmente as lesões pequenas. Né? As lesões pequenas, geralmente você não vai conseguir ver que está respeitando necessariamente um território. Mas quando estiver presente esse aspecto aqui, em alguma parte da lesão, você parece que está respeitando um território vascular, isso aí me faz pensar numa injúria isquêmica. Tá? Mas então, eu estou vendo isso aqui em um corte, né? Isso aqui é uma característica que me faz pensar nesse tipo de etiologia. Mas vamos continuar avaliando aqui o exame para ver como que vai ser o comportamento nos demais planos, sequências e ponderações. Bom, aqui no axial flare T2, né? Então o flare T2, só lembrando, ele é o mesmo que o parênquima, ele se comporta da mesma forma que no T2 convencional, né? No T2 a gente vai ter tudo invertido em relação ao T1, né? O líquor fica branco, tudo invertido em relação ao compartimento intracraniano, né? Porque a gordura continua com hipersinal, tá? Agora no compartimento intracraniano você tem o líquor com hipersinal, enquanto que no T1 o líquor fica escuro, e no parênquima fica invertido, né? A substância branca que está mielinizada ela fica com hipossinal, enquanto que no T1 tem hipersinal, e o córtex fica hiperintenso em relação à imagem ponderada em T1. Tá? E daí a gente tem o flare T2, né? Geralmente a gente usa o termo flare, na grande maioria dos casos a gente usa, a gente está se referindo ao flare T2. Tá? E quando eu falo flare, eu estou falando de flare T2, mas como vocês podem ver aqui, o flare é uma técnica que pode ser utilizada para formar a imagem ponderada em T1 também. Mas só para não confundir, sempre que eu falar flare dentro do treinamento, pense no flare T2. Tá? Então o flare ele vai ser como o T2, só que é uma técnica de supressão do líquor. Né? Então eu vou ter as mesmas propriedades, as mesmas características
da imagem ponderada em T2, porém sem esse brilho que está atrapalhando, né, do líquor. Então, para ver lesões mais periféricas junto ao córtex, eu consigo identificar de forma mais fácil no FLAIR, e pequenas lesões periventriculares eu consigo ver melhor no FLAIR também. Então, para pequenas lesões de esclerose múltipla, por exemplo, próximas ao sistema ventricular, eu vou conseguir identificar melhor no FLAIR do que no T2. Existe uma exceção, né, que as alterações no parênquima elas vão ficar mais nítidas no T2 convencional, principalmente na fossa posterior. Né? Na fossa posterior, o FLAIR ele não é muito bom. Como vocês podem ver aqui, tem algumas alterações, como essa alteraçãozinha aqui no bulbo encefálico, que essa lesão fica mais nítida no T2. Né? Por esse motivo, eu vou avaliar essas alterações aqui na fossa posterior, principalmente aqui na imagem T2 convencional. Eu consigo ver as mesmas alterações no FLAIR, mas no T2 eu vou conseguir enxergar com uma definição um pouco melhor. Tá? Então, olha só, aqui no T2 convencional, a gente observa aqui então uma área de hipersinal, aquela mesma área que tinha hipossinal, era predominantemente hipointensa em T1, ela tem hipersinal em T2. E aqui, olha só que interessante, aqui no axial, mais uma vez, ó, tem uma margem da lesão aqui que parece que passou uma régua aqui, e essa lesão está respeitando esse limite, aparentemente um território vascular. Né? Então, quando respeita um limite, uma linha imaginária, me faz pensar numa injúria isquêmica, porque pensa bem, né? Vamos pensar em outros grupos de doenças, por exemplo, uma neoplasia. Não tem por que uma neoplasia respeitar um limite de um território vascular, ou então uma lesão inflamatória, infecciosa, respeitar um limite vascular. Né? Então, sempre que eu vejo lesões cerebelares em que o limite da lesão tem uma linha, parece estar respeitando uma linha, eu tendo a pensar mais numa injúria isquêmica. Tá? Não é só com essa característica que eu vou fechar a minha hipótese diagnóstica, eu vou ter que avaliar outras características também. Mas essa é uma das características que sempre que eu estou olhando o exame me chama atenção. Olha só, eu vejo esse padrão e eu penso, pode ser uma lesão isquêmica. Agora vamos ver as outras características, as outras ponderações, sequências, para ver se em todas as informações que eu tenho disponíveis, isso aí faz sentido ou não. Né? Então eu tenho uma lesão aqui na região inferior inferior e medial, né, do hemisfério cerebelar direito. Tem um pouquinho de alteração pegando aqui a região mais inferior do verme cerebelar, que é essa estrutura aqui na linha média, né, que comunica os hemisférios cerebelares. E tem essa lesão aqui também na região posterolateral direita do bulbo encefálico. Né? Aqui eu estou no nível do bulbo encefálico, aqui eu estou no corte bem inferior. Tá? Eu sei que estou no corte inferior aqui no plano axial, porque eu não estou mais nem enxergando a fossa craniana média, né? Não estou mais enxergando os lobos temporais. Estou me aproximando aqui, ó, já da região do forame magno. Né? Eu olho aqui, só tem espaço mastigador, seios maxilares. Né? Então eu sei que eu estou num nível bem inferior aqui no nível do bulbo encefálico. Inclusive identificando aquelas estruturas previsíveis, né? Que a gente consegue identificar no plano axial, como a pirâmide bulbar, essa protuberância relacionada ao núcleo olivar inferior. Então tem uma lesão aqui na região posterolateral direita do bulbo encefálico. Né? Portanto, até agora, o que a gente observou? Uma lesão na região inferior do hemisfério cerebelar, um pouquinho ali do verme cerebelar e região posterolateral direita do bulbo encefálico. Daí uma coisa que a gente tem que se perguntar é, será que está respeitando mesmo o território vascular? Né? Se eu estou pensando numa injúria isquêmica, uma das coisas que eu tenho que avaliar, né, no padrão de Mayer, é se está respeitando ou não um território vascular. E daí, assim, eu preciso decorar todos os territórios vasculares? Não precisa decorar, né? Você, assim, precisa conhecer alguns principais, mas isso aí você vai se acostumando ao longo do treinamento, com os padrões de territórios vasculares. E nesse caso aqui, a gente vai estudar alguns territórios vasculares arteriais cerebelares, né? Mas com ênfase para um território específico. Tá? Essas imagens aqui que eu vou mostrar hoje, eu vou atualizar depois e disponibilizar também no e-book ali na área de membros. Tá? Então, aqui a gente tem um corte paramediano, ele está um corte mais lateralizado. Tá?
estou mais lateralizado porque eu não estou enxergando, por exemplo, o tronco cefálico, né? Se eu estivesse num corte ali próximo à linha média, eu estaria enxergando o tronco cefálico. Então aqui eu estou num corte mais paramediano, mais lateral. Num corte sagital paramediano, aqui nos hemisférios cerebelares, esses aqui são os territórios, né, esses 3 territórios que a gente consegue identificar. A gente tem o território da artéria cerebelar superior, né, que pega a região mais superior do cerebelo. Um ponto de referência que a gente pode utilizar é a fissura horizontal. E na região inferior do hemisfério cerebelar, a gente tem 2 territórios. Um território da artéria cerebelar antero-inferior, né, e um território da artéria cerebelar póstero-inferior. Na prática, a gente acaba usando a sigla, né, para a artéria cerebelar antero-inferior, a gente geralmente se refere como AICA, né, e para a artéria cerebelar póstero-inferior, a gente se refere como PAICA. Né, a gente escreve PICA, mas pronuncia PAICA para não ficar feio na hora de ficar falando. E tem uma região aqui mais central que é considerada uma zona de fronteira entre as diferentes artérias que vascularizam, que irrigam aqui o cerebelo. Tá? Então aqui eu tenho esse desenho aqui desses 3 territórios arteriais, né, nos hemisférios cerebelares. Quando a gente vai para o plano axial, aqui mais uma vez eu estou num corte parecido com aquele que a gente está observando no treinamento. Tá? A gente está aqui, então, num corte mais inferior, mais caudal. Ó, não estou mais enxergando o lobo temporal, aqui eu enxergo o espaço mastigador, né, onde tem musculatura, a mastigação, a gordura do espaço mastigador. Então, eu estou num corte bem inferior ali na fossa posterior. Aqui eu estou chegando, portanto, do bulbo encefálico, né, e a região mais inferior dos hemisférios cerebelares. O território da PAICA, ele é mais posterior e medial, né, enquanto que o território da artéria cerebelar anterior-inferior, da AICA, ele costuma ser mais anterior e lateralizado nos hemisférios cerebelares. A PAICA também, normalmente, ela vasculariza a região posterolateral do bulbo encefálico. A região posterolateral do bulbo encefálico. Tá? Portanto, esses aqui são os principais territórios, né, arteriais. Então, assim, usem isso aqui. Eu coloquei essa legenda aqui, imagens meramente ilustrativas. Então, usem com cautela essas imagens que tem essa imagem aqui que vai ficar disponível para vocês. Se vocês procurarem na internet, vão ter imagens muito semelhantes. Mas isso aqui é só para vocês terem uma referência, tá? Não é para ser muito rigoroso com esses limites, tá? Então, por exemplo, você está lidando com um caso ali na sua prática em que parece ser uma injúria isquêmica, né? Daí você compara com o esqueminha aqui que eu estou mostrando, você fala, mas parece que está um pouquinho mais lateralizado do que aquele esquema que o Fábio mostrou, ou parece que está um pouquinho mais superior do que o Fábio mostrou na live. Então, assim, vocês têm que entender que a variação anatômica arterial aqui na fossa posterior, ela é muito comum, tá? É meio parecido com o sistema venoso, tá? A variação anatômica é o padrão da normalidade. Então, é muito comum, por exemplo, você ter uma AICA que é dominante sobre o território da PAICA, ou seja, uma AICA que vai vascularizar um território maior e pegar uma região maior do que a gente está observando aqui, né? A gente pode ter uma PAICA que é dominante, ou seja, uma PAICA que vai vascularizar toda a região inferior aqui do hemisfério cerebelar, pode avançar um pouco mais superiormente, a cerebelar superior pode avançar um pouco mais inferiormente. A gente pode ter uma PAICA ausente de um dos lados, uma PAICA de um lado só que vai vascularizar os 2 hemisférios cerebelares. Ou seja, a gente tem muita variação anatômica nas artérias que vascularizam na fossa posterior e, portanto, nos territórios arteriais também da fossa posterior, principalmente do cerebelo. Tá? Então, os territórios arteriais do cerebelo vão ser muito variáveis por esse motivo. Um outro motivo também é que essas artérias aqui na fossa posterior, as artérias cerebelares, elas têm anastomoses distais, o que vai acabar afetando também esse padrão territorial, essa distribuição que a gente está observando aqui. Então, aqui é para você ter um ponto de referência. Você saber que tem o território da PAICA geralmente é mais inferior, posterior e medial,
o território da AICA mais anterior e lateral, né, inferiormente, e tem o território da artéria cerebelar superior. Mas variações nesse padrão aqui são muito, muito comuns. Tá? Uma coisa que é relativamente constante, que é mais constante, é essa região aqui na posterolateral do bulbo encefálico. Tá? Essa região do bulbo encefálico, ela na maioria dos casos está relacionado a um comprometimento da parca. Tá? Então, se vir uma lesão aqui na região posterolateral do bulbo encefálico, é mais provável que exista um comprometimento da parca, seja diretamente da parca ou indiretamente por comprometimento da artéria vertebral, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Se você não conhece a anatomia da parca, pode ficar tranquilo que a gente vai ver daqui a pouco. Então tá bom. Então, por enquanto, todas as informações disponíveis parecem estar de acordo com uma injúria isquêmica comprometendo o território da parca. Né? Tanto no sagital T1, a gente tem aquela linha que parece impor um limite, né, da lesão. Aqui no axial T2 também parece que tem uma linha, né, delimitando o limite lateral aqui da lesão, pelo menos nesse corte. E tanto no sagital quanto no axial, parece que está respeitando o território da parca, como a gente observou aqui nesse esqueminha. Né? Parece que tem uma região mais póstero inferior aqui no plano sagital e mais posterior e medial na região inferior do hemisfério cerebelar. Parece que é o território da parca que está pegando também a região póstero-lateral do bulbo encefálico, como a gente acabou de ver. Mas vamos continuar avaliando, né? Como eu sempre falo, a ressonância magnética é um jogo de combinação. A gente tem que combinar as informações das diferentes sequências e ponderações para chegar numa conclusão. Tem que fazer sentido em todas, pelo menos na maioria das sequências e ponderações. Agora vamos avaliar a difusão. Né? Na difusão a gente começa avaliando pela imagem B1000 normalmente, que é essa imagem em que a gente tem um fundo escuro. A gente vai procurar áreas que tenham hipersinal. Né? Áreas com hipersinal vão fazer a gente pensar em áreas de restrição da difusão da água, né? Que no contexto aqui do nosso raciocínio de uma injúria isquêmica, a gente vai pensar em edema citotóxico, ou seja, numa injúria isquêmica recente. Né? Em alguns cortes aqui a gente observa que tem um leve hipersinal, né? Parece que tem um leve hipersinal aqui, parece que tem umas áreas meio lineares aqui acompanhando o trajeto das folhas cerebelares. Aqui na região mais superior parece ter um leve hipersinal. Para quem está começando pode ficar em dúvida, né? Será que isso aqui é uma restrição da difusão da água? Será que é um efeito T2? Né? E como que a gente faz, então? A gente sempre tem que correlacionar a imagem B1000 com o mapa de ADC. Tá aqui o mapa de ADC, né? O mapa de ADC ele vai se comportar de forma diferente. Ele vai ter um fundo branco, a imagem vai ficar toda branca, vai ficar com uma definição anatômica horrível, mas não tem problema porque a nossa ideia aqui com o mapa de ADC é procurar áreas de hipossinal, né? Áreas de hipossinal, porque daí essas áreas de hipossinal no mapa de ADC vão nos confirmar que isso aqui é uma restrição verdadeira da difusão da água. E nesse caso eu não vejo hipossinal, eu vejo hipersinal. Né? Ou seja, esse leve hipersinal que eu estou vendo aqui na imagem B1000, aqui em cima também, corresponde a um efeito T2. Né? O efeito T2, a lesão é muito hiperintensa em T2 e acaba contaminando essa imagem B1000, dando uma falsa sensação de restrição da difusão da água. Né? Então, sempre correlacionar com o mapa de ADC, que é dessa forma que a gente vai confirmar. Né? Aqui a gente não tem área de hipossinal, portanto, não é uma área de restrição verdadeira da difusão da água. Ou seja, faz a gente pensar que a gente está diante de uma injúria isquêmica no território da parca, com tempo um pouco maior de evolução. Né? A restrição da difusão da água, geralmente, no ADC, a gente consegue observar a restrição até uma semana, mais ou menos. A partir de uma semana já começa a cair, né, a restrição da difusão da água. Então, parece que essa lesão aqui tem mais de uma semana, pelo menos. O que é compatível com o quadro clínico, né? Uma tontura persistente com um mês de evolução. Muito bem, depois a gente vai para o T2 gradiente eco, que é uma imagem também, parece um fundo branco, né, no parênquima encefálico, por fora fica mais escuro, mas quando a gente está avaliando o compartimento intracraniano, a gente vai ter um fundo meio branco. E a gente vai procurar por áreas de hipossinal no parênquima encefálico,
ou no espaço subaracnoide, que podem corresponder à calcificação ou depósito de hemociderina, né? Tem outras causas também de hipossinal, mas o principal e o mais comum na nossa rotina é corresponderem a depósito de hemociderina ou calcificação, por isso que a gente acaba descrevendo dessa forma no laudo, né, radiológico. Quando vê um foco de hipossinal, não sabe direito o que é, pode ser calcificação ou hemociderina. Aqui, por exemplo, a gente vê foquinhos de calcificação nos globos pálidos, né? Aqui na região dos núcleos da base, ó, a gente tem o núcleo dentiforme, que é composto pelo putamen e globo pálido aqui mais internamente. Então, no globo pálido aqui a gente tem focos de calcificação que não tem significado clínico nessa faixa etária, 55 anos de idade. E na lesão, até agora, né, por enquanto, parece ser uma injúria isquêmica, não tem áreas de hipossinal, portanto, eu não vou pensar numa transformação hemorrágica, por exemplo, que eu conseguiria identificar aqui no T2 gradiente eco. Tá? Dentro do contexto de injúria isquêmica, transformação hemorrágica, eu vou procurar aqui no T2 gradiente eco ou no SWI, caso o protocolo seja realizado com o SWI no lugar do T2 gradiente eco. Muito bem, continuando aqui. Que mais que a gente vai observar? Vamos para o pós-contraste, então, né? No T1 pós-contraste e coronal T1 pós-gadolínio. Aqui no axial T1 pós-gadolínio, quando a gente vai lá em cima da lesão, a gente observa que tem um realce pelo contraste, né? Tem um realce pelo contraste que está desenhando, está acompanhando a orientação das folhas cerebelares. Um cuidado que a gente tem que ter aqui, tá? Quando você está no T1 pós-contraste, você vê hipersinal, a primeira coisa que você pensa é realce pelo contraste, mas tem que tomar cuidado quando a lesão ela tem um hipersinal espontâneo já, porque o que você está vendo no T1 pós-contraste pode ser um hipersinal porque a lesão já é hiperintensa antes de injetar o contraste, né? Mas aqui a gente vê que está mais intenso, né? Está mais extenso e mais extenso esse hipersinal aqui no T1 pós-gadolínio do que no T1 pré-contraste, ou seja, a lesão ela tem áreas espontaneamente hiperintensas em T1, mas ela também tem uma impregnação pelo contraste, que a gente observa aqui no axial, e no coronal fica, na minha opinião, ficou mais característico e mais evidente, né? Portanto, a gente tem um realce aqui meio que periférico, né, no parênquima. Um realce meio periférico aqui na fossa posterior. Vamos descrever por enquanto assim, um realce periférico. Quando a gente tem um realce pelo contraste mais periférico, no começo pode ser meio confuso, né? Para quem não tem muita experiência, pode ter uma certa dificuldade para definir se essa impregnação que padrão de realce é esse que eu estou observando. Então eu fiz um esqueminha aqui para tentar ajudar vocês, tá? Quando a gente tem realce pelo contraste na região mais periférica do compartimento intracraniano, a gente tem que pensar em 3 padrões principais, tá? São esses 3 padrões, então a gente vai ver um de cada vez aqui. A gente tem um realce pacmeníngeo, né? O realce pacmeníngeo, a gente está falando de um realce da dura mater, tá? Se a gente está falando de um realce da dura mater, a dura mater, a gente tem que lembrar da anatomia da dura mater. A dura mater é uma parte da meninge que está firmemente aderida à camada interna ali da calota craniana. Ou seja, um realce pacmeníngeo vai ser aquele realce que vai acompanhar a calota craniana e nos pontos de reflexão da dura mater também, que é a força interhemisférica e o tentório, tá? Então, esse aqui é o padrão de realce pacmeníngeo, é um realce periférico e que acompanha o contorno interno da calota craniana e os pontos de reflexão da dura mater, tá? Eu não vou pensar em realce pacmeníngeo quando você tiver, por exemplo, o realce estiver entrando aqui nos sulcos corticais, como a gente vai observar daqui a pouco. Então, se está desenhando, está ajudando a desenhar os giros e sulcos, não é um realce pacmeníngeo. O realce pacmeníngeo é um realce mais linear e acompanhando a calota craniana e os pontos de reflexão da dura mater. Já o realce leptomeníngeo, ele vai ser um realce que vai acometer ali a aracnoide, né, a pia mater, o espaço subaracnoide, ou seja, vai ser um realce pelo contraste que ele vai acompanhar os sulcos entre os giros corticais, tá? Então, a gente vai ver uma impregnação pelo contraste que ele vai entrar ali nesses sulcos, nesses vales que existem entre os giros dos hemisférios cerebrais. A gente vai observar realce que vai permear
essas sulcações aí entre os gírios corticais. Tá? Esse aqui é o padrão de realce leptomeníngeo. Então ele vai ajudar a desenhar os gírios corticais, mas ele não é um realce no parênquima. Tá? Então, se você reparar bem, você vai ter uma preservação do córtex cerebral. Você vai ver um realce mais linear, que vai se moldar ali ao formato da periferia do hemisfério cerebral, mas ele vai preservar o córtex. Diferente do realce cortical. Né? Esse realce cortical, então, pode gerar um pouco de confusão na prática, porque o desenho dele pode ficar meio parecido. Mas no realce cortical, que é o realce que a gente chama de realce giriforme, porque ele desenha, né, os giros dos hemisférios cerebrais, ele vai acompanhar, portanto, o córtex. Ele é um realce intraparenquimatoso, né, ele é do realce do parênquima, acompanhando o córtex cerebral, e se for na fossa posterior, ele vai estar realçando o córtex das folhas cerebelares. Né? Apesar de ser um realce do córtex das folhas cerebelares, eles também chamam de padrão giriforme, porque é um termo meio característico, de um padrão bem característico. Dentro do contexto de impregnação pelo contraste, eu peço desculpa aqui pelo formato bem casual, mas foca no conteúdo. Tá? Então, pensando nas características, né, da injúria isquêmica, quando a gente pensa em realce pelo contraste do parênquima, nesse realce giriforme, a gente vai ter o realce a partir normalmente de 5 dias, que pode durar até 4 meses, segundo a literatura, mas na prática ali, até 2 meses no máximo. Passando de 3 meses, já é bom você começar a pensar em algumas alternativas diagnósticas, porque não é tão comum assim na prática. Mas é tolerável até 4 meses você ter impregnação pelo contraste na injúria isquêmica. Tá? Isso aqui eu estou falando do realce do parênquima. A gente tem outros padrões de realce no contexto de AVC isquêmico, né? Como o realce intraarterial, mas é um realce vascular, né? Um realce que acompanha os vasos, então acho que não causa tanta confusão assim. E esse realce vascular ele vai ocorrer de forma mais precoce, ele ocorre nas primeiras horas e dura geralmente até uma semana. Mas o que ajuda mais no raciocínio, na minha opinião, na prática, é o realce do parênquima. Tá? O realce do parênquima, que é um realce giriforme aqui no contexto de injúria isquêmica. Tá? E aqui o que a gente está observando, portanto, agora que a gente já viu o esqueminha, fica mais fácil, eu acho, de definir que isso aqui a gente está diante de um realce do parênquima, um realce com padrão giriforme. Fica estranho, né, falar padrão giriforme aqui na fossa posterior, mas a gente usa esse termo aqui também na fossa posterior. Então, padrão acompanhando o córtex das folhas cerebelares. Né? Por que não é leptomeníngeo aqui, um realce leptomeníngeo? Porque não tem sentido o realce leptomeníngeo ele preservar essa linha hipointensa aqui. Ó. Essa linha hipointensa que eu estou observando bem aqui no meio, ó, ele corresponde a um sulco, né, entre duas folhas cerebelares. Então eu estou fazendo um U aqui, né? Estou desenhando o córtex das folhas cerebelares. Portanto, eu tenho mais uma informação, mais uma característica que reforça essa hipótese diagnóstica de uma injúria isquêmica, com esse tempo de evolução, né? 1 mês de evolução, então está dentro da tabelinha ali, daquele gráfico, mostrando as características da ressonância magnética no AVC isquêmico. Tá? Eu tenho aquela linha delimitando a lesão, eu tenho um território arterial específico sendo comprometido, e o tempo de evolução está compatível com esse padrão de realce pelo contraste. Portanto, todas as características aqui reforçam essa hipótese de a gente estar diante de uma injúria isquêmica com 1 mês de evolução. Tá? Bom, avaliando em conjunto, então todas as características são compatíveis com uma injúria isquêmica com esse tempo de evolução. Porém, avaliando de forma isolada aqui o realce giriforme, se você observar uma lesão com realce giriforme, vamos supor que você não tem essas outras características, né? Não tem uma delimitação do território vascular, está comprometendo um território mais esquisito, vamos supor que o paciente tem uma variação anatômica, né, do território arterial, e as outras características não estão presentes. Você está vendo só um realce giriforme aqui na fossa posterior. Então você tem que pensar, a gente tem que lembrar que o realce giriforme ele é muito característico, né, de uma injúria isquêmica na fase subaguda, mas ele pode estar presente em outras condições, outras situações clínicas em que a gente tem um realce giriforme. Né? Então o mais
o mais comum na minha rotina é observar esse padrão de realce no infarto arterial. Mas a gente pode observar também no infarto venoso, né? No infarto venoso também pode ter um realce giriforme. Nos pacientes com epilepsia, né, na vasodilatação pós-ictal, pode ocorrer também um padrão de realce giriforme. Não é comum, mas pode acontecer. Paciente com migrânia, paciente, particularmente aqueles casos com quadro neurológico mais grave, né, com a migrânia hemiplégica, pode ocorrer também um padrão de realce giriforme. Paciente com PRES, pode ocorrer também realce giriforme. Infecções, né, uma encefalite, ela pode ter esse padrão de realce giriforme. E neoplasias também podem causar realce giriforme. Eu lembro até hoje de um caso que eu acompanhei no Fellow, lá na BP, em que chegou um exame, né, de um paciente estava no pedido médico, AVC, né, e a gente via uma pequena lesão na ínsula, se não me engano era na ínsula esquerda, em que tinha um realce giriforme desenhando o córtex da região posterior da ínsula, e essa área tinha restrição da difusão da água, né. Com contexto clínico aparentemente de AVC, a gente descreveu como um AVC, né, uma fase subaguda com realce giriforme. E depois de, eu não lembro daí exatamente se foi depois de, sabe, de 1-2 meses, aquele realce cresceu e já tinha uma área necrótica, né? Então era um GBM inicial. Então a gente tem que lembrar que neoplasias podem causar, numa fase mais inicial da neoplasia, ela pode cursar com realce giriforme. Tá, e como que eu uso essa informação desse slide aqui na minha prática? Sempre que eu tiver um realce giriforme, eu vou ficar descrevendo todos esses diferenciais aqui no meu laudo? Óbvio que não, né? Então eu vou tentar juntar essa informação do realce giriforme com as outras características, né? E nesse caso aqui, me ajudou a restringir a minha principal hipótese diagnóstica para uma isquemia, uma injúria isquêmica arterial, né? Porque está respeitando o território, né? Observando que está respeitando o território, um território arterial, eu já vou afastar infarto venoso e todas as outras hipóteses, né? Todas essas outras condições aqui, geralmente você não vai ter um realce giriforme respeitando o território arterial, né? Na migrânia você não vai estar respeitando o território arterial, a epilepsia também não. PRES geralmente é bilateral, pode ser unilateral, pode ser, mas é raro, né? Então geralmente é bilateral. Infecções não tem por que respeitar um território arterial também, e neoplasias é complicado porque geralmente vão ser lesões menores ali, né, com realce giriforme, podendo causar essa confusão. Mas de modo geral, você avaliando em conjunto as características, daí você não vai ficar colocando sempre toda essa lista de diagnósticos diferenciais, mas é importante lembrar que o realce giriforme não é patognomônico da injúria isquêmica, mas é muito comum nessa condição na nossa rotina clínica. Tá? Então o conjunto das alterações do parênquima me fazem pensar numa injúria isquêmica compatível com esse tempo de evolução, de um mês de evolução. Mas é possível também eu ir além, né, e procurar mais informações que possam reforçar essa hipótese diagnóstica. E qual que é a informação que a gente pode procurar na ressonância de crânio? Não na angiorressonância, na ressonância de crânio. Procurar uma coisa que eu sempre oriento a avaliar de forma sistemática, que é o flow void das principais artérias na imagem do T2 convencional, né? Então, no T2 convencional é que eu consigo acompanhar as artérias vertebrais, né? Que o flow void, esse aqui é o aspecto normal, você tem um flow void, né? Então o fluxo intenso dos prótons no interior vai causar esse hipossinal. Então, quando você vê hipossinal, está normal. Então eu vejo hipossinal aqui nas artérias vertebrais, juntando aqui na artéria basilar, aqui eu já estou vendo também o flow void das carótidas internas. É bom acompanhar até a região cervical das carótidas internas, porque eventualmente você pode ter uma dissecção cervical que você pega só no último corte aqui do crânio, né? Então, às vezes, o diagnóstico da causa do AVC isquêmico está nas regiões cervicais visibilizadas aqui do exame. Então, sempre acompanhe o flow void das principais artérias. Tá? Neste caso aqui, como eu tenho uma suspeita já de um comprometimento do território da paica, daí eu vou procurar de forma mais ativa uma alteração no flow void especificamente da paica, né? Aqui eu vejo que a artéria vertebral direita está preservada, mas eu vou procurar agora uma alteração no flow void da paica. Tá? Não quer dizer,
eu não identifiquei uma alteração no flow void da paica aqui, porque eu olho de forma sistemática sempre a paica, o flow void da paica em todos os exames. Isso aí seria loucura, tá? Eu olho das principais artérias. Mas como nesse caso aqui eu estou suspeitando especificamente no comprometimento do território da paica, daí eu vou procurar de forma mais ativa uma alteração no flow void da paica, tá? Mas antes de a gente observar aqui o flow void, é importante que a gente conheça a anatomia da paica, né? Nem todo mundo está familiarizado com a anatomia da paica. Então, como que é? Essa aqui é a anatomia da paica, tá? Eu tenho duas imagens aqui, uma visão lateral, né, de uma angiorressonância. Isso aqui são duas imagens de angiorressonância, uma visão lateral e uma visão no plano axial oblíquo aqui. Aqui eu tenho a visão lateral, estou vendo aqui o sifão carotídeo anteriormente, e aqui eu estou vendo a artéria vertebral de um lado e uma pontinha da artéria vertebral ali do outro lado, juntando na basilar. Aqui eu estou vendo só uma pontinha da basilar. A paica, portanto, vai ser um ramo do segmento intradural da artéria vertebral. Tá? Isso normalmente, mas lembrando que a anatomia arterial de fossa posterior, a variação anatômica é muito comum. Tá? Então, a paica ela pode se originar lá da artéria basilar, ela pode se originar da artéria vertebral no segmento extradural, ali na região cervical. Ou seja, é bem variável, mas o padrão, assim, né, o que é descrito nos livros de anatomia, o padrão é ela se originar aqui no segmento intradural. Geralmente ela nasce logo abaixo do nível ali do núcleo olivar inferior, tá? Ali naquela região. Então, aqui no axial, o que a gente está vendo? A gente está vendo as carótidas ali na frente e aqui na fossa posterior as artérias vertebrais. E a paica é esse vermelhinho aqui nascendo da artéria vertebral do segmento intradural. Ela nasce dessa região, ela vai passar ao lado do bulbo encefálico, né, tendo uma íntima relação com alguns nervos cranianos que se originam no nível do bulbo encefálico. Depois de passar ao lado do bulbo encefálico, que aqui nessa imagem estaria mais ou menos nessa região, a paica ela vai se comportar como se fosse uma montanha-russa. Ela vai descer lá, ela vai lá para baixo e vai contornar mais ou menos o formato ali das tonsilas cerebelares, né, que é a região mais inferior do hemisfério cerebelar. Depois ela vai subir, de repente, é igual uma montanha-russa isso aqui. Ela sobe, ela vai ter uma íntima relação lá com o quarto ventrículo, tá? Então, conforme ela tem esse trajeto ascendente, ela tem um trajeto mais medializado também. Aqui a gente não consegue enxergar todas as partes porque é muito tortuosa a paica, né? Então, conforme ela sobe aqui, ela vai se medializando e ela tem uma íntima relação com o quarto ventrículo, como eu vou mostrar na prática aqui também, com um exemplo de uma angiorressonância. Tá? É importante a gente conhecer a anatomia normal da paica no exame de imagem para a gente conseguir identificar a alteração, né, quando a gente for procurar de forma ativa aqui no exame de ressonância de crânio, não numa angiorressonância. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente observa a paica no plano axial. Tá? Então, esse aqui é um exame de angiorressonância arterial, né? O branquinho aqui são as artérias. Tá? Então, aqui na fossa posterior eu estou vendo as artérias vertebrais, a artéria vertebral de um lado, a artéria vertebral de um outro, do lado esquerdo. Né? A partir do momento que as artérias vertebrais se juntam, eu estou vendo a artéria basilar. Então, isso aqui é aquela analogia do canudinho. Né? A artéria a gente está acostumado a ver no maior eixo do vaso, e no plano axial é como se a gente estivesse olhando por dentro do canudinho. Né? Então, quando a gente vai acompanhando por dentro do canudinho, a gente vê uma bolinha. Quando a gente pega o vaso no maior eixo, é como se estivesse olhando o canudinho de lado. Né? Então, eu estou acompanhando aqui a artéria vertebral direita e vai sair um ramo. Deixa eu mostrar o lado esquerdo aqui, que eu acho que está mais fácil de identificar. Ó, estou na artéria vertebral esquerda e saiu um ramo. Se sair um ramo, eu sei que é a paica. Tá? A não ser que seja uma variação anatômica. Né? Então saiu a paica. Ó. A paica está passando ao lado aqui do bulbo encefálico, né? Que é a região inferior dos hemisférios cerebelares. Aqui é a região inferior do bulbo encefálico. Então tem uma paica, saiu aqui, está passando ao lado do bulbo encefálico. Daí ela vai ter um trajeto descendente, então vou ter que descer mais ainda os cortes. Estou descendo, ó, ela vai passar, ela vai contornar, ela vai ter uma relação ali com a tonsila cerebelar, que é a região mais inferior do hemisfério cerebelar. Ela foi lá para baixo e agora vai começar a subir. E conforme ela sobe, ó, você vê que ela tem um trajeto mais medializado, mais próximo da linha média. E ela vai subir, e olha só como que é íntima a relação do trajeto da paica com o quarto ventrículo. Né?
Isso aqui é interessante destacar porque aneurismas de Paica, aneurismas mais distais da Paica são raros, mas é uma das poucas causas de ruptura de aneurisma que se manifestam exclusivamente com hemorragia intraventricular. Né? Sempre que a gente pensa em ruptura de aneurisma, a gente pensa em hemorragia subaracnoide, né? Que eventualmente pode estar associado ao hemoventrículo também. Mas quando o aneurisma é da Paica, devido a essa íntima relação com o quarto ventrículo, esse sangramento do aneurisma pode se manifestar como uma hemorragia exclusivamente intraventricular, sem hemorragia subaracnoide. Tá? E depois que tem esse trajeto aqui junto ao quarto ventrículo, a gente vai descer novamente, né? Olha só, então na região mais distal da Paica, ela desce e tem relação com a região medial, né? E posterior aqui do hemisfério cerebelar. Por isso que a gente tem aquele território arterial da Paica nessa região. Tá, agora vamos voltar para o nosso caso. Conhecendo essa anatomia, né, que eu estou acostumado a observar na angiotomografia, na angiorressonância, eu consigo observar de forma mais ativa o flow void daí da Paica nesse caso. E olha só o que eu estou identificando aqui. Eu estou identificando, no lado esquerdo eu identifico a Paica esquerda com flow void preservado, e quando eu vou no lado direito, eu vejo que está alterado o flow void. Eu consigo ver um hipossinal aqui das paredes da artéria cerebelar posterior inferior, mas eu não enxergo o flow void no interior da artéria. Então tem um flow void alterado. Num outro corte aqui, ó, aqui mais inferiormente, mais uma vez, ó, a Paica com flow void alterado. A Paica preservada aqui, ó, né, contornando a região mais inferior, aqui a região das tonsilas cerebelares, e o flow void alterado na Paica direita. Fábio, eu tenho dificuldade para ver, eu não tô conseguindo enxergar a Paica aqui, não tenho certeza que é a Paica. Uma forma de você tentar confirmar que essa região que você está vendo, uma alteração do flow void da Paica, é você fazer a correlação dessa imagem que você está vendo no T2 convencional com alguma imagem volumétrica, se você estiver disponível, desse exame. Né? Imagens volumétricas geralmente são disponíveis no T1 pós-contraste, mas nesse caso aqui foi feita uma imagem fortemente ponderada em T2, né? Que é uma imagem volumétrica ponderada em T2, que é boa principalmente para ver nervos cranianos, ver imagens císticas, né? Que é uma imagem ponderada em T2, em que a gente tem um alto contraste entre o líquor e estruturas sólidas. Então, para ver pequenas estruturas mais delicadas, para ver nervos cranianos, por exemplo, é muito bom. Mas nesse caso aqui a gente vai usar para acompanhar o trajeto vascular. Tá? Então, olha só, a gente tem aqui a artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda. Aí a da artéria vertebral direita está saindo esse raminho aqui, ó. Está saindo esse raminho, que é a Paica. Opa, então eu sei que aqui é a Paica. Se eu sei que aqui é a Paica, eu vou correlacionar, vou ver se... Vou colocar um marcador de referência aqui, vamos ver onde que é no PAX. No PAX eu posso acionar aqui o menu de contexto, né, que eu configurei para ser o botão do meio, e vou clicar aqui nesse marcador 3D, ou o atalho H, né, no teclado. Então eu tenho essa região aqui que eu estou suspeitando que é a Paica. Eu vou selecionar aqui e vai aparecer automaticamente aqui na imagem da imagem fortemente ponderada em T2, né, do T2 volumétrico, e daí está batendo. Então eu sei que aqui é a Paica, né, e o flow void no T2 convencional está alterado. Né. Então, mais uma coisa reforçando, né, vamos supor que não tivesse todas as características que a gente já discutiu até agora, sugerindo que isso aqui fosse uma injúria isquêmica na fase subaguda. Observando uma alteração no flow void, isso aí reforça para mim que isso aí é uma injúria isquêmica. Tá? E vamos voltar aqui para o T2 gradiente eco. Por que voltar no T2 gradiente eco? Porque o T2 gradiente eco tem um achado interessante, né? A gente sempre fala que hipossinal em T2 gradiente eco é devido à calcificação ou depósito de hemociderina. Mas uma outra coisa que causa hipossinal em T2 gradiente eco é a presença de trombo. Tá? Então, e aqui eu estou vendo que exatamente nessa região onde estou suspeitando que está ocluída a Paica, tem um marcado hipossinal, que é uma característica radiológica do trombo, seja intraarterial ou venoso. Né? O trombo ele pode ficar com esse aspecto de marcado hipossinal. Fábio, mas esse hipossinal que eu estou observando aqui não é o flow void? Não é o flow void porque eu já vi no T2 convencional que não é o flow void. Então isso aqui eu tenho um hipossinal devido à presença de trombo. Tá?
Esse achado radiológico aqui de hipossinal no T2 gradiente eco, ele é mais comum na fase aguda, tá? Então, assim, nas primeiras 24 horas, a sensibilidade para esse achado radiológico ele é maior. Mas nesse caso aqui, de forma atípica, né, com um mês de evolução, eu ainda estou enxergando esse trombo aqui. Ele é mais sensível também para um determinado tipo de trombo, que é o trombo cardioembólico, né? Porque esses trombos, eles contêm uma quantidade maior de hemácias, né? São chamados de trombos vermelhos, e essa composição do trombo faz com que ele tenha um efeito paramagnético maior. Não precisa decorar a propriedade física, mas é um trombo que causa mais hipossinal em T2 gradiente eco. Tá? E é interessante que, assim, tudo que a gente vê no T2 gradiente eco, né, como sempre falo, o SWI mostra de forma mais potente. E realmente é o que a literatura demonstra, né? A literatura mostra que esse sinal radiológico do trombo com hipossinal, você vai ter uma sensibilidade maior no SWI quando compara com o T2 gradiente eco. O SWI ele é tão sensível para esse achado que ele chega a ser mais sensível para a detecção de trombos arteriais do que a própria angiorressonância, né? Ou seja, ele é mais sensível do que o próprio estudo vascular, principalmente para trombos com comprometimento mais distal. Tá? Ou seja, esse aqui é um caso, assim, do ponto de vista patológico, né, do diagnóstico, não é um caso assim tão complexo, né? A gente está falando de uma injúria isquêmica na fase subaguda, não tem assim, grandes emoções. Porém, se a gente começa a avaliar de forma mais detalhada o exame, né, conforme a gente vai dissecando em vivo o paciente, vamos dizer assim, a gente consegue extrair várias informações, a gente pode extrair várias informações, várias pecinhas no raciocínio diagnóstico, que a gente pode usar em situações diferentes, né? Então, esse sinal aqui do trombo, o território da paica, o flovoide, a impregnação pelo contraste giriforme. Aqui todas as peças se juntaram e reforçaram esse diagnóstico de injúria isquêmica na fase subaguda, né? Mas essas diferentes peças a gente pode utilizar em contextos diferentes, ou seja, a partir da prática, a partir da dissecção desse caso, desse nosso paciente, a gente consegue revisar e aprender conceitos que podem ser utilizados em diferentes situações clínicas, né? Então, é isso.